Com todo respeito, senhor, precisamos de inteligência digital, não de um rato de biblioteca e suas fantasias do passado. Deixe o trabalho de campo para quem entende. A frase pairou no ar da sala de operações como fumaça de cigarro, densa e incômoda. Foi dita pelo inspetor Tavares, um homem que não devia ter nem metade da minha idade, mas cuja arrogância preenchia o dobro do espaço. Seus olhos, frios e fixos na tela gigante que exibia um mapa digital da nossa cidade, nem sequer se dignaram a encontrar os meus. Eu era apenas um ruído de fundo, uma peça de mobília antiga no seu mundo de fibra ótica e processadores de última geração. Ao meu redor, os outros policiais, jovens e velhos, desviaram o olhar. Alguns por constrangimento, outros por concordância. Naquele instante, eu, Anselmo, 72 anos de vida dedicados a decifrar a alma desta cidade através de seus documentos, fui reduzido a um estereótipo, um rato de biblioteca, um obstáculo para o progresso. Eu apenas fechei a pasta de couro que trazia comigo, um gesto lento e deliberado, e senti o peso de séculos de história sendo descartados com um único sopro de soberba. Meu nome é Anselmo Correia, e por 47 anos minha vida tem sido o arquivo histórico municipal. Não sou um homem de grandes aventuras ou feitos heróicos. Sou um arquivista. Meu mundo não é feito de ruas perigosas, mas de corredores silenciosos. O cheiro que conheço não é o da pólvora, mas o da celulose envelhecida, um perfume doce e terroso que conta histórias de séculos. Meus dedos não são ágeis em um teclado, mas são capazes de sentir a diferença entre um pergaminho do século XVIII e um papel de algodão do século XIX, apenas pelo toque. Eu sou o guardião da memória da nossa cidade. Cada planta de construção, cada registro de batismo, cada carta de um prefeito esquecido, tudo passa por mim. É um trabalho de paciência, de devoção, e eu o amo. Amo a forma como um simples mapa de loteamento de 1920 pode revelar as ambições e os medos de uma geração inteira. Não é apenas papel, é a vida pulsando em tinta desbotada. Antes de continuar essa história, que ainda me dói um pouco lembrar, eu preciso agradecer ao canal A Carta na Manga por me dar a chance de contá-la. Se você, como eu, acredita que a experiência tem um valor que não se mede, já se inscreve aí para fortalecer essa comunidade. Eu não pedi para participar daquela investigação. Fui convocado. Um ladrão apelidado pela imprensa de "o fantasma do centro histórico" vinha pilhando galerias de arte e coleções particulares. Era um artista do crime. Entrava e saía sem disparar um único alarme, sem deixar uma única impressão digital. A polícia estava perdida. O inspetor Tavares estava no comando. Ele era a nova estrela da corporação, transferido da capital com um currículo impecável e uma fé inabalável na tecnologia. Para ele, todo problema era um conjunto de dados, esperando para ser analisado. Sua sala de operações parecia a ponte de comando de uma nave espacial. Telas por toda parte, mostrando imagens de câmeras, rastreamento de sinais de celular, algoritmos de reconhecimento facial. Tavares se movia por aquele ambiente com a graça de um maestro, orquestrando uma sinfonia digital. Desde que ele chegou, minha presença na delegacia, antes uma consulta respeitosa dos detetives mais antigos, tornou-se uma curiosidade. Lá vem o Sr. Google do passado. Um dos mais jovens brincou uma vez. Tavares nunca ria. Ele apenas me olhava com uma espécie de pena analítica, como se eu fosse um sistema operacional obsoleto. Eu tentei ajudar. Desde o primeiro roubo, notei um padrão que não aparecia nos algoritmos dele. Os alvos não eram aleatórios. Uma galeria que ficava no local da primeira casa da moeda da cidade. Uma coleção particular em um casarão que pertenceu a um famoso barão do café. Um antiquário que ocupava o térreo da primeira sede dos Correios. O ladrão não estava roubando apenas objetos de valor.
Ele estava roubando símbolos da nossa história. Eu preparei um dossiê. Passei noites em claro, cruzando referências, consultando velhos jornais amarelados. Levei tudo para o inspetor. Ele pegou a pasta, folheou 2 páginas com o canto do olho, enquanto digitava furiosamente em seu tablet com a outra mão. Interessante, Sr. Anselmo, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Vou pedir para um analista inserir essas curiosidades no banco de dados. Talvez o algoritmo encontre alguma correlação inútil. Ele deixou a pasta de lado, sobre uma pilha de manuais de drones, e nunca mais tocou nela. Eu avisei. Eu disse a ele que o ladrão não pensava em pixels e megabytes, mas em paralelepípedos e becos esquecidos. Eu sugeri que as rotas de fuga poderiam não estar nas ruas visíveis, mas na topografia oculta da cidade. Foi nessa reunião, quando eu tentei explicar que a cidade moderna foi construída sobre camadas da cidade antiga, que ele me humilhou. Foi quando ele me chamou de rato de biblioteca e selou a porta entre o seu mundo e o meu. Ele traçou um perímetro digital, confiante de que sua rede era infalível. E eu, com meus papéis velhos, voltei para o silêncio do meu arquivo, sentindo o peso daquela injustiça. A crise veio como um trovão em céu azul. O ladrão, sentindo a pressão ou talvez apenas se divertindo com a incompetência de Tavares, fez algo inédito. Ele enviou uma carta criptografada para o maior jornal da cidade. O conteúdo era um desafio direto. Ele anunciaria seu golpe final, o maior de todos. Iria roubar a adaga imperial, a joia da coroa do nosso Museu Imperial, uma peça de valor incalculável, presente do próprio imperador quando a cidade foi fundada. E faria isso na noite de gala do aniversário da cidade, em 72 horas. Foi um tapa na cara do inspetor Tavares e de toda a polícia. A arrogância do inspetor se transformou em uma fúria fria e controlada. Ele jurou publicamente que o ladrão não teria a menor chance. A cidade entrou em contagem regressiva. Tavares transformou o entorno do museu em uma fortaleza tecnológica. Havia mais câmeras por metro quadrado do que em qualquer reality show. Drones com sensores térmicos patrulhavam os céus. Cada policial, em um raio de 2 quilômetros, tinha seu rastreador GPS monitorado em tempo real. Uma rede de lasers invisíveis cruzava cada porta, janela e duto de ventilação do museu. Tavares deu uma coletiva de imprensa na véspera, de pé em frente ao seu mapa digital gigante, apontando para os círculos de vigilância. Cada grão de poeira que se mover nesta área será identificado e rastreado, ele declarou com a mandíbula tensa. O fantasma vai se tornar um prisioneiro em nossa rede. A noite da gala chegou. A elite da cidade desfilava em seus trajes finos, alheia à tensão que eletrizava o ar. E então, no auge do evento, aconteceu. As luzes do salão principal piscaram por um segundo, apenas um segundo. Quando voltaram, a cúpula de vidro que protegia a adaga imperial estava aberta. E a adaga havia sumido. O caos se instalou. A sala de operações de Tavares, que antes pulsava com confiança, agora era um pandemônio de gritos e bips frenéticos. Status do perímetro, ele berrava. Nenhuma violação, senhor, respondia um técnico. Rastreamento facial, ele ordenava. Nenhum rosto desconhecido detectado na saída, gritava outro. Drones, sensores térmicos, o que vocês têm? Ele implorava. A resposta era sempre a mesma. Nada. Silêncio. O ladrão não havia entrado nem saído. Ele não cruzou nenhuma linha laser, não foi pego por nenhuma câmera, não deixou nenhum rastro eletrônico. Ele simplesmente se materializou dentro do museu, pegou a adaga e se desmaterializou. Diante das telas que mostravam apenas dados inúteis, a confiança do inspetor Tavares ruiu. Via em seu rosto, transmitido pela TV, o pânico puro de um homem que descobriu que seu deus de silício era uma fraude. Ele,
Com toda a sua tecnologia, não tinha a menor ideia do que fazer. O fantasma havia vencido. Eu assisti tudo pela televisão, do meu pequeno apartamento que cheira a livros. Não senti alegria pela derrota de Tavares. Senti uma tristeza profunda pela minha cidade, por sua história sendo roubada e por sua segurança estar nas mãos de alguém que se recusava a enxergar além de uma tela. Foi então que eu soube o que precisava fazer. Não por vingança, não para provar que eu estava certo, mas porque eu era o único que podia. Coloquei meu melhor paletó, peguei um grande tubo de cartolina que guardava há anos e caminhei lentamente até a delegacia. O segurança da porta, um homem que me conhecia há décadas, me deixou passar sem perguntas, com um aceno de cabeça respeitoso. A sala de operações estava mergulhada em um silêncio de velório. O caos havia dado lugar à exaustão e à derrota. Tavares estava sentado no centro de tudo, a cabeça entre as mãos, o brilho de suas telas refletindo um rosto pálido e vencido. Ele me viu entrar e seu olhar era o de um homem afogado. Eu não disse uma palavra. Caminhei até a grande mesa central, onde ainda estava projetado o mapa digital inútil, e com um gesto firme, desenrolei o meu conteúdo. O som do papel antigo se abrindo ecoou na sala silenciosa. Era o meu tesouro. Um mapa que nem mesmo constava no catálogo oficial do arquivo. O mapa hidrográfico da Vila Rica Imperial, 1789. Era uma peça magnífica, desenhada à mão por um cartógrafo militar, detalhando não as ruas e as casas, mas os rios, córregos e valas de escoamento da cidade colonial. A verdadeira circulação sob a pele de asfalto. Sobre ele, com o cuidado de um cirurgião, coloquei uma folha de acetato transparente onde eu havia impresso, na mesma escala, a planta da cidade moderna. Peguei uma caneta vermelha do bolso e, sob os olhares atônitos de todos na sala, comecei a minha resposta silenciosa. Primeiro, marquei um X no local do primeiro roubo, depois o segundo, o terceiro, o quarto e, por último, o Museu Imperial. Então, eu tracei uma linha, conectando os pontos. A linha não seguia nenhuma rua ou avenida. Ela serpenteava por baixo delas, seguindo um contorno sinuoso e esquecido. O que é isso?" gaguejou um dos detetives mais jovens. Eu finalmente olhei para Tavares, cujos olhos estavam fixos no meu mapa, arregalados em uma mistura de descrença e súbita compreensão. "Isto", eu disse, minha voz calma e firme, "é o córrego do Salitre, ou o que restou dele. No final do século XVIII, para controlar as enchentes, a coroa construiu uma rede de túneis de escoamento e galerias subterrâneas seguindo o leito desses córregos. Com o crescimento da cidade, eles foram cobertos, selados e, por fim, esquecidos. Não estão em nenhuma planta moderna. Não existem para os seus satélites, inspetor." Eu apontei para a linha vermelha. "Seu ladrão não é um fantasma, ele é um historiador. Ele não se move pelas suas redes digitais. Ele se move pelas veias originais da cidade." Meu dedo parou no X que marcava o Museu Imperial. Então, eu o arrastei por mais alguns centímetros ao longo da linha do córrego subterrâneo até um pequeno quadrado desenhado com tinta desbotada no mapa de 1789. E a fuga dele não foi por nenhuma porta ou janela. Foi por aqui. No acetato moderno, o pequeno quadrado correspondia a um prédio abandonado, quase em ruínas, a 2 quadras do museu. A antiga igreja de São Damião, desacralizada há mais de 50 anos. A rede de túneis tem várias saídas de ventilação e acesso para manutenção, escondidas em porões e criptas de construções antigas. A entrada mais próxima do museu está na cripta da igreja. Ele não desapareceu no ar, inspetor. Ele desceu para a terra. O silêncio na sala foi quebrado pelo som de uma cadeira sendo arrastada. Um sargento mais velho, que estava na força há 30 anos, se levantou e disse em voz alta: "Eu me lembro de histórias do meu avô sobre esses túneis.
A gente achava que era lenda. Ele olhou para mim e pela primeira vez naquela semana eu vi respeito nos olhos de um policial. O senhor Anselmo, ele tem razão. Foi o estopim. A paralisia se quebrou. A equipe antes desmoralizada agora tinha um caminho, uma pista real, feita de tijolo e terra, não de dados etéreos. Tavares se levantou, o rosto pálido, mas agora com uma faísca de esperança desesperada. Ele não olhou para mim. Ele olhou para o mapa. 2 equipes para a igreja de São Damião agora. Ele gritou, sua voz profissional voltando, mas sem a arrogância de antes. Fechem o quarteirão. Equipe tática, preparem-se para uma incursão subterrânea. As viaturas partiram cantando pneus. Tavares ficou para trás, coordenando a operação, seus olhos agora alternando entre suas telas e o meu mapa de papel, como se tentasse reconciliar 2 universos. Eu permaneci ali, ao lado do meu mapa, sentindo o fluxo da história mudar seu curso. 20 minutos depois, o rádio chiou. A voz do sargento veterano soou clara e vitoriosa. Inspetor, encontramos... A entrada da cripta estava escondida atrás de um altar falso, e encontramos a adaga. Ele deve ter se assustado com a nossa chegada e a largou para trás para fugir mais rápido pela rede. O suspeito está encurralado nos túneis. A sala explodiu em aplausos e suspiros de alívio. O caso estava resolvido. Mais tarde naquela noite, depois que o ladrão foi capturado e a imprensa informada, o chefe de polícia fez questão de me cumprimentar pessoalmente na frente de todos. Anselmo, ele disse, apertando minha mão com força. O senhor não salvou apenas uma relíquia. O senhor salvou a reputação desta força policial. Seu conhecimento é um tesouro para esta cidade. Tavares estava a poucos metros de distância observando. Ele não disse nada. Mas sua derrota era visível. Não era a derrota de ter falhado, mas a de ter sido salvo por aquilo que ele mais desprezava. A validação não veio dele, e eu percebi que não precisava que viesse. Veio do sargento que me ofereceu uma xícara de café. Veio da jovem analista de dados que se aproximou e perguntou se eu poderia um dia mostrar a ela o arquivo. Veio do respeito silencioso de uma sala inteira que entendeu que a sabedoria tem muitas formas e nem todas elas vêm com um cabo de energia. Hoje estou de volta ao meu santuário. O cheiro de papel velho me acalma. A adaga imperial está segura em seu lugar no museu. E a história do rato de biblioteca que resolveu o caso virou uma pequena lenda nos corredores da delegacia. O inspetor Tavares pediu transferência uma semana depois. Não nos falamos mais. A minha vitória não foi sobre ele. Foi uma afirmação silenciosa de que o passado não é um fardo a ser esquecido, mas um mapa a ser consultado. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, uma lanterna poderosa que ilumina a escuridão. Mas ela só ilumina para onde você aponta. A sabedoria, a experiência, o conhecimento acumulado por uma vida inteira, eles não são a lanterna. Eles são a mão que a segura. Eles te dizem para onde apontar. O progresso que esquece de suas fundações está destinado a se perder em seus próprios corredores digitais, caçando fantasmas que, na verdade, sempre estiveram sob seus pés. Essa foi a minha história. A minha carta na manga, guardada não na manga de um paletó, mas nas páginas amareladas do tempo. E eu sei que muitos de vocês aí têm as suas próprias. Uma habilidade que alguém desprezou, um conhecimento que foi chamado de inútil, mas que na hora certa fez toda a diferença. Contem suas histórias aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. E claro, se inscrevam no canal para mais relatos como o meu, de gente que prova que a verdadeira experiência nunca sai de moda.